Boa noite. A Polícia Civil de Contagem esclareceu 2 casos que chamaram a atenção na cidade. Um deles no fim do ano passado, quando um cabeleireiro foi estrangulado com um fio de secador. Um vizinho da vítima foi preso. A polícia suspeita que Marcelo Gomes Teixeira, de 36 anos, matou o cabeleireiro Ricardo Antônio Martins, de 41 anos, por dinheiro. A delegada disse que Marcelo até alugou uma casa perto do salão para se aproximar da vítima. Durante uns 2 meses, ele teria induzido uma amizade até conseguir marcar um encontro no salão, justamente na semana em que Ricardo havia feito um empréstimo para pagar dívidas. E foi nesse dia que o cabeleireiro foi encontrado morto. Num ataque de explosão, o Marcelo pegou um cadarço, amarrou as mãos do cabeleireiro para trás e acabou pegando um outro fio de secador de cabelo e passando pelo seu pescoço. A polícia diz que Marcelo é estelionatário. Ele mudou do bairro onde o cabeleireiro foi morto. Na nova casa dele, onde foi preso nessa quinta-feira, os investigadores encontraram vários documentos falsificados e o computador da vítima todo desmontado. A delegada disse que foi possível recuperar conversas entre eles. Ele nega. Ele diz que realmente mudou para próximo da casa da vítima, mas que simplesmente eram amigos e que no dia dos fatos ele confessa que teve com a vítima, conversou, mas que não teve absolutamente nada, que no momento dos fatos, inclusive, ele estava dormindo. A Polícia Civil apresentou também outros 2 presos suspeitos de homicídio em Contagem. Cleison Batista da Silva, de 20 anos, e Fernando Henrique Neves Silva, de 24. Segundo a delegada, eles fazem parte de uma gangue da Vila Itália. Ela diz que em setembro do ano passado, a dupla matou 3 pessoas, 2 vítimas em apenas uma semana. O mandado de prisão temporária pelos homicídios saiu nesta semana, mas o jovem já estava preso desde janeiro, quando se envolveu num roubo de carro de um policial em Belo Horizonte, que acabou numa troca de tiros. Os 2 negam envolvimento nos homicídios. Isso é mentira. Esse dia eu estava com a minha família, tem como provar, sou inocente. Agora a Polícia Civil procura por Lucas Mendes Ferreira, de 23 anos, que segundo os investigadores também se envolveu nos homicídios. A Polícia Civil procura por um vereador de Santa Luzia, considerado foragido, suspeito de envolvimento em um homicídio na cidade. Ele pode estar ligado a 3 taxistas que foram presos, apontados como os assassinos da vítima, um jovem de 23 anos. Toda essa história começou depois que um dos motoristas detidos foi assaltado. Madrugada de 18 de dezembro, um taxista parado no ponto em Vespasiano é abordado por 3 homens que pedem uma corrida. Quem dirige o táxi é Diego da Cruz Soares. Em poucos minutos, ele seria vítima de assalto. Durante o trajeto, eles anunciaram um assalto e pediram ele para fazer a entrada em Santa Luzia. Em Santa Luzia, eles entraram dentro de um prédio no Conjunto Cristina, onde que eles subtraíram os produtos e o valor de dentro do veículo, retiraram novamente esse carro de dentro do prédio e abandonaram alguns metros na frente. Mas de vítima, o taxista acabou se transformando em criminoso. De acordo com as investigações, Diego resolveu se vingar e, em vez de procurar a polícia, se juntou a colegas de profissão para caçar os responsáveis pelo assalto. Foi assim que um jovem de 23 anos, que não teria participado do roubo, acabou sendo morto e sequestrado. Lucas Lopes Teixeira foi tirado de dentro do apartamento dele. Ele morava neste prédio e foi arrastado com violência. A mulher e o filho assistiram tudo. Adentraram a porta dele, tiraram ele de cima da cama, já com acusação, querendo saber de umas coisas que foram roubadas e tal. Mas o Lucas não conseguia falar nada que ele não sabia. Aí eles levaram ele. O corpo do rapaz foi encontrado 2 dias depois do sequestro, com marcas de tiros e em estado de decomposição. Pegaram o rapaz errado. O suposto mandante já mandou para vingar na pessoa para poder ele se ver livre daquela situação. Essas imagens mostram o momento da prisão de 3 taxistas suspeitos do crime. Segundo o delegado, Emerson Coelho Silva de Souza, de 26 anos, Douglas Geraldo Barbosa, de 33 e Diego da Cruz Soares, de 25, confessaram o homicídio. Eles contaram aos investigadores que chegaram à casa de Lucas após receberem informações de um vereador apontado como dono da área, Adriano Moura dos Reis, conhecido como Dil. Ele chegou até ir dentro do próprio carro dos taxistas e apontar o apartamento
onde residia o Lucas. O parlamentar teria se aproveitado da situação para acertar as contas com a família de Lucas. Uma parente da esposa da vítima teria furtado o telefone celular da amiga da filha dele. E aí ele, comprando as dores da amiga da filha, ele foi até o apartamento para tentar recuperar o celular roubado. Foi impedido pelo Lucas e pela família toda, e disso veio uma série de desavenças e várias ameaças relatadas por essas duas jovens. 2 homens suspeitos de serem os verdadeiros autores do roubo ao taxista também foram presos. São eles Gladstone Roberto Crivellari, de 29 anos, e Frederico Henrique Santos Rodrigues Souto, de 22. O terceiro comparsa, identificado como Arley Fernandes da Silva, de 36, está foragido. Vão pagar na cadeia, eu não quero nem eles mortos, eu quero na cadeia. O vereador ainda não se apresentou à polícia. Procurada, a Câmara de Santa Luzia não quis se pronunciar. Uma pessoa ficou ferida depois da explosão de um botijão de gás em uma lanchonete de Juiz de Fora. O homem de 74 anos é autônomo e foi contratado para fazer a manutenção do fogão da lanchonete. A vítima teve o corpo parcialmente queimado. Ele queimou 13% do corpo, teve a face e os membros superiores também atingidos. E ele foi levado pelo SAMU para recurso hospitalar, o HPS. O Corpo de Bombeiros alerta para esse tipo de serviço e lembra do risco da manutenção de produtos inflamáveis. O gás butano, ele é explosivo, então um ambiente muito fechado, você já tem uma baixa concentração de oxigênio. E uma alta concentração de gás no ambiente, ele possibilita uma ignição. Os cuidados, além disso, do ambiente aberto, arejado, também a questão pretensão das condições até de fuga, numa situação de sinistro, é necessário ser observado. A cidade de Iguapé, cercada pelas águas da represa de Furnas, se destaca pela beleza das cachoeiras, pelo Parque do Paredão e por tantos outros atrativos que fazem do local um dos mais visitados do sul de Minas. O turismo é forte, mas, por outro lado, a cidade passa por vários problemas na administração. O atual prefeito denuncia um caos instalado no município. O prefeito fez uma reunião de emergência com secretários e a assessoria jurídica da prefeitura para fazer um balanço das dívidas deixadas pela gestão anterior. O município está de calamidade mesmo, O ex-prefeito de Iguapé, Luciano Maciel, teria deixado uma dívida de mais de 6 milhões de reais. Os fornecedores prestaram serviço e não receberam. Ainda de acordo com o assessor, há mais de um ano a prefeitura estaria recolhendo, mas não estaria fazendo o repasse do funcionalismo ao INSS. A falta do pagamento teria acarretado em um aumento da dívida ativa da prefeitura. Das 6 linhas telefônicas, uma faz ligação e a outra só recebe. O resto está bloqueado por falta de pagamento. Então fica aí 40 e tantos ramais aguardando, você conseguir uma ligação para eles. De acordo com o secretário de Infraestrutura de Iguapé, um dos maiores problemas deixados pela gestão anterior está aqui na oficina. Cerca de 90% da frota parada. A gestão anterior teria recebido cerca de 9 ambulâncias, só que a maioria está como esta. Veículos sem condição de uso. Nenhuma das 3 retroescavadeiras está funcionando. Uma delas está sendo consertada às pressas. De acordo com o secretário, nenhum dos veículos da frota possui seguro. Que é um fato grave, que você não pode, por exemplo, no caso da saúde, para você viajar com um paciente, conduzir paciente sem ter um seguro da frota, é complicado, você entendeu? Ainda segundo o assessor jurídico, faz 10 meses que a prefeitura não paga o convênio do SAMU. A dívida estaria em torno de 50 mil reais. Se ela não for negociada, o serviço pode ser suspenso. Nós nomeamos menos de 10 cargos comissionados, não vamos poder contratar ninguém, não vamos poder preencher todos os cargos. A prefeitura vai funcionar com uma dificuldade tremenda e ainda assim descumprindo a lei. O ex-prefeito de Iguapé, Luciano Maciel, afirmou por telefone que a informação da dívida de 6 milhões de reais repassada pela atual gestão não procede. O valor seria de 3 milhões de reais. Disse que foram pagos todos os financiamentos feitos pela prefeitura. Em relação ao pagamento do INSS, afirmou que a dívida vem de outras gestões. Sobre as retroescavadeiras, esclareceu que as máquinas foram compradas durante o mandato dele e que agora precisam de manutenção. O ex-prefeito informou ainda que desconhece os problemas nas linhas telefônicas.
Mais de um mês depois da chuva que abriu crateras em ruas, rodovias e destruiu casas em Ribeirão das Neves, famílias que perderam tudo com o temporal continuam sem ter para onde ir. Elas estão abrigadas temporariamente em uma escola da cidade, mas devem deixar o local para o início do ano letivo. Uma sala de aula com colchões, roupas e muitos objetos. Tem sido assim a moradia de 7 famílias depois das chuvas fortes de dezembro. O espaço é na Escola Municipal Angelita Guimarães Ventura, em Ribeirão das Neves. Aqui a gente tem arroz, feijão, é o que tem. Tem vezes que tem batata doce, macarrão, a gente está vivendo aqui à base disso. O temporal que destruiu parte da LMG 806 no dia 14 do mês passado foi o mesmo que acabou com o sossego de Franciele. Ela morava no bairro Vila Hortinha, perto deste córrego que transbordou. Há mais de um mês, ela, o marido e 2 filhos vivem num abrigo temporário. É difícil, né? É melhor que ter a própria casa, né? As famílias até que agradecem toda a atenção e assistência que têm recebido do município. Porém, a questão aqui está ligada à urgência. Elas precisam ser realocadas o mais rápido possível, porque no início de fevereiro, tudo isso aqui vai estar tomado por estudantes. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Assistência Social conseguiu, junto à Corregedoria do município, 2 meses de aluguel social e emprego. O município está em situação de calamidade financeira e a gente realmente vai tentar ajudar essas famílias com o encaminhamento no mercado de trabalho, que é mais digno. A prefeitura vai dar uma bolsa moradia no valor de R$400 durante 2 meses para pagar o aluguel e depois desses 2 meses vai arrumar um emprego para a gente. Mas querendo ou não, para a gente que tinha acostumado a ter a casa da gente e tal, pagar um aluguel de no mínimo R$400 e ainda manter a casa, ainda querendo ou não, fica puxado para a gente. Enquanto isso, as famílias precisam de doações de carne, frutas e verduras, além de imóveis para reconstruírem suas vidas. Quem está nos ouvindo, né, tiver condições de fazer essa doação, a gente recebe isso para que a gente possa ser solidário a essas famílias no início de ano, perderam tudo, para que a gente possa reconstruir e garantir os seus direitos. O telefone da assistência social para doação de imóveis e alimentos é o 3627-5646, código 31. Veja agora como fica o tempo neste sábado em todo o estado. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva e trovoadas em boa parte de Minas. O sol predomina no norte e no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Chácara, a temperatura vai de 19 a 29, de 23 a 34 graus em Catuti. Os termômetros variam dos 19 aos 32 em Jequitibá. E em Passos, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Representantes de várias religiões se reuniram nessa tarde no centro de Belo Horizonte para lembrar a data e conscientizar a população sobre o tema. Na Praça 7, o alerta. É preciso mais respeito às diferenças religiosas ou mesmo a liberdade de não se seguir nenhuma crença. Na medida que nós conseguirmos respeitar o outro na sua alteridade, na sua outridade, nós vamos, de fato, construir uma cultura de paz e uma humanidade mais feliz, uma humanidade respeitosa. Vestidos de branco, alunos de escolas estaduais integrantes do programa Juventude e Polícia se apresentaram e pediram paz. Representantes e líderes de diversas religiões participaram do evento, realizado na véspera do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa nesse sábado. Nós achamos ruim vários lugares do mundo as pessoas se matarem em nome de Deus, em nome de religiões. Nós queremos mostrar que a religião é para aproximar o ser humano, inclusive para ele sair do cotidiano, da transcendência. O objetivo é unir a diversidade e pregar o respeito diante de tantos atos de intolerância, como imagens sacras destruídas, além de agressões e discriminação a integrantes de religiões de matriz africana, por exemplo. Eu acho que não tem nada mais importante na época que a gente está vivendo do que nós podermos nos encontrar, que a gente possa se conhecer para poder jogar uma luz contra essa escuridão da ignorância que leva ao preconceito, que leva à discriminação. Através da educação é o primeiro passo. A família conversar em casa. E o terceiro passo são as instituições agirem de acordo com a lei, sobretudo trabalhando na prevenção.
Denúncias de violações contra religiões de matriz africana, comunidades quilombolas e também de terreiros ciganos podem ser feitas pelo Disque 100, serviço do governo federal, para receber as denúncias ligadas aos direitos humanos. E daqui a pouco o fechamento de 2 parques por causa do surto de febre amarela. Voltamos já. Um homem foi baleado depois de reagir a um assalto nessa madrugada em Belo Horizonte. A vítima, de 25 anos, seguia neste carro pela Avenida Pedro II, quando, perto da Avenida Catalão, foi abordada por um homem armado. Assustado, o motorista acelerou o veículo. O bandido disparou e o tiro acertou o braço do homem, que ainda conseguiu dirigir até um posto de combustível no Barro Preto. Lá, a vítima pediu ajuda e foi levada para o Hospital João 23. O bandido que cometeu o crime não foi localizado. Passa bem a família que foi sequestrada por bandidos nessa quinta-feira em Boa Esperança, no sul do estado. Uma das vítimas é gerente de um banco da cidade, de onde foi levado cerca de cerca de R$500 mil. Segundo a polícia, 4 homens encapuzados e um deles armado com um revólver renderam o gerente do banco que estava chegando em casa. Foi abrir o portão da sua residência quando foi rendido aí por 4 indivíduos. Esses indivíduos chegaram num Gol prata, todos eles encapuzados e um deles de posse pelo menos de um revólver. Os criminosos pegaram um carro da vítima e seguiram com o gerente, a mulher e a sobrinha dele para a agência. 2 deles permaneceram com a família nesse veículo Punto e no veículo VW Gol cor prata permaneceu um outro infrator. A partir desse momento, somente o infrator adentrou ao banco e lá ele fez o recolhimento de todo o dinheiro. Ainda segundo a PM, já no interior da agência, o bandido rendeu um segurança e uma outra funcionária. Ele pegou o dinheiro do cofre e deixou o gerente no banco. De acordo com a PM, o roubo durou cerca de 7 minutos. Em seguida, o criminoso fugiu, entrou em um dos carros e levou a família da vítima. Abandonaram a família nesse Fiat Punto, cor cinza, e levaram a chave do veículo. Os criminosos atearam fogo no outro veículo. O carro, segundo a PM, foi roubado em São Paulo, mas estava com as placas clonadas. Eles utilizavam uma placa de um veículo Corsa, que também havia sido furtado, roubado na cidade de Paraguaçu. E posteriormente deixaram esse veículo sentido a cidade de Campos Gerais e incendiaram o veículo para que dificultasse os trabalhos periciais. Com base nessas informações e dos depoimentos das vítimas, a polícia acredita que os criminosos sejam da região. Ele nos passou que o sotaque é de pessoas oriundas do sul de Minas, mas não da cidade de Boa Esperança. Pelo fato de no momento que eles estavam deslocando pela cidade, eles não conheciam como chegava diretamente no banco. Ninguém da agência quis gravar a entrevista. A suspeita é de que os bandidos tenham levado cerca de R$500 mil. Um homem suspeito de assalto foi rendido e imobilizado por populares em Varginha. Segundo o boletim de ocorrência, ele havia acabado de roubar a bolsa de uma mulher. O crime aconteceu no bairro Parque Catanduvas. De acordo com a polícia militar, a mulher chegava em casa quando foi abordada pelo suspeito. O homem empurrou a vítima, que ficou com um hematoma no braço. Ele fugiu sentido ao cemitério da cidade, mas foi perseguido pela mulher, que começou a gritar por socorro. Populares que estavam aqui na Avenida Francisco Navarra conseguiram segurar o suspeito. A polícia foi acionada e o homem foi preso. Ele negou o crime, mas a bolsa roubada foi encontrada com ele. O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Chega a 25 o número de mortes confirmadas por febre amarela em Minas. Segundo o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, 272 pacientes tiveram a suspeita da doença. Desses, 47 casos estão confirmados. E por causa do surto de febre amarela, 2 parques estaduais foram fechados por tempo indeterminado. O Parque Estadual do Rio Doce, que fica entre os municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio, e a Serra do Brigadeiro, localizada nas regiões de Araponga, Fervedouro, Miradouro, Ervalha, Sericita, Pedra Bonita, Muriaé e Divino. A medida, segundo o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, foi tomada depois de uma solicitação da Secretaria de Estado de Saúde. E a seguir, luto no futebol, morre o ex-técnico Carlos Alberto Silva.
Está sendo velado em Belo Horizonte o corpo do ex-técnico Carlos Alberto Silva, que já trabalhou no Cruzeiro, no Atlético, no América e na Seleção Brasileira. Ele morreu nessa manhã na capital. A causa não foi divulgada. A morte do ex-treinador repercutiu nas redes sociais em todo o mundo. Clubes do Brasil e do exterior lamentaram a notícia. Ex-jogadores também homenagearam o técnico. Muita tristeza nos nossos corações, mas vá com Deus, meu amigo. Você fez muito bem para o esporte do Brasil. Carlos Alberto Silva tinha 77 anos e morreu em casa nesta sexta-feira. Em dezembro, ele havia passado por uma cirurgia no coração. Segundo a família, nessa quinta-feira, ele foi dormir normalmente e morreu durante a madrugada. O ex-técnico será enterrado na manhã desse sábado, aqui em Belo Horizonte. Natural de Bom Jardim de Minas, no sul de Minas Gerais, Carlos Alberto Silva se formou em educação física. Ganhou destaque com a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Primeiro surpreendeu todo mundo, depois encantou, né? E chegou num campeonato sempre tão difícil quanto o nosso, contra grandes potências, né? E conquistou o título de forma surpreendente para todos, né? Sempre tive como uma referência, porque procuro ter nos grandes treinadores brasileiros referência. O treinador passou por alguns dos principais clubes do país, lançou vários jogadores, entre eles Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. Chegou à seleção brasileira em 1987, quando venceu os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. No ano seguinte foi medalha de prata na Olimpíada de Seul. Carlos Alberto Silva também conquistou títulos em Portugal e no Japão e ainda treinou o La Coruña na Espanha. Encerrou a carreira como técnico em 2005 e foi dirigente do Atlético Mineiro e do Vila Nova. Ele era casado e tinha 3 filhos. O enterro do corpo do ex-técnico Carlos Alberto Silva será às 11 da manhã no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. O Jornal da Alterosa volta na segunda com Laura Lima. Um ótimo fim de semana para você.